Olá pessoal, tudo certo? Pessoal, a gente já comentou em alguns momentos, né, um pouco da história aqui da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, quando que ela foi inaugurada, né, e o porquê dela, né? Ela foi inaugurada em 1910, a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que ligaria, né, a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, até Itararé, São Paulo, né, ou de Itararé a Santa Maria, né, que seria o trecho da ferrovia. Mas teve um fato muito marcante aqui em território catarinense, que antecedeu a inauguração da ferrovia e antecedeu inclusive a Guerra do Contestado, que iria iniciar 2, 3 anos depois. Tinha na época um personagem muito conhecido chamado Zeca Vacariano. Ele ficou muito conhecido na época da construção da ferrovia. Ele tinha uma função chamada tarefeiros. Os tarefeiros eram as pessoas que, entre aspas, eram empreiteiras, vamos colocar dessa maneira, e contratavam funcionários para fazer trabalhos aí na ferrovia. E uma das responsabilidades dele, ele fazia a abertura antes de passar a ferrovia. Então os tarefeiros cortavam a mata, já deixavam o terreno pronto para depois fazer toda a instalação aí dos dormentes, tudo demais ações de obra para instalar a ferrovia. O Zeca Vacariano, né, ele veio de Vacaria, no Rio Grande do Sul, por isso Vacariano. O nome dele é José Antônio de Oliveira, esse é o nome do Zeca Vacariano. O Zeca Vacariano era uma pessoa também muito influente. Ele tinha muita influência na época, né? Ele já veio para cá com certo conhecimento com a Brasil Rail Company. Ele sabia bem como é que era a questão aí da trabalhista, como é que era toda essa relação, até porque ele tinha um cargo, né, vamos dizer assim, aspas, privilegiado. E naquele momento, né, teve várias pressões, né, tinha questionamentos já que tinha atraso de pagamentos dos funcionários, alegavam que a empresa não estava pagando os funcionários. Até sobre esse assunto de funcionários, pessoal, tá? Não tem uma relação direta, mas eu acho que vale a pena até um comentário adicional, né? Porque na Guerra do Contestado, que ela iniciou alguns anos depois, um dos motivos também da Guerra do Contestado, que não é o motivo principal, que era a disputa territorial, mas também teve muitos conflitos por conta de questões trabalhistas. Então, a questão trabalhista, né, de relação chefias, patrão, empregados, funcionários, a relação trabalhista durante a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, sempre foi um assunto delicado durante a construção da ferrovia. Aconteceu vários conflitos em relação a isso. Voltando então para o ano de 1909. O Zeca Vacariano daí tinha o que era conhecido como o trem pagador. E o Zeca Vacariano, junto com demais pessoas, foi os responsáveis pelo assalto ao trem pagador. Aconteceu o assalto ao trem pagador, acabou tendo um conflito ali também, isso movimentou, porque assim, o valor monetário envolvido naquele momento era muito elevado, né? E era o dinheiro que inclusive iria pagar as empreiteiras e funcionários da ferrovia. Assaltou o trem pagador, acabou depois tendo todo o processo legal da época, com todas as pessoas envolvidas, né? Passou todo o processo legal. Depois de encerrado o processo legal, a ferrovia já tinha sido inaugurada, né? Porque isso foi alguns anos depois. Depois o Zeca Vacariano acabou provando, né, que não teve procedência, que ele não teve relação direta e tudo mais. Ele acabou inclusive ficando aqui na região oeste catarinense, né? Ele já tinha, na verdade, antes de ser tarefeiro, ele já tinha um cargo na comarca de Campos Novos, né, que pertencia à região aqui a Campos Novos também. Mas depois desse fato, ele acabou se tornando delegado na região de Mondaí, Mondaí atual Chapecó. Né? Então essa é uma das curiosidades, né, e um fato muito importante, porque foi aqui na Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, no município hoje de Pinheiro Preto, que aconteceu essa história, né, uma história triste, mas importante historicamente, né, que foi o assalto ao trem pagador, né, o primeiro assalto ao trem pagador. E não se confundam, pessoal, porque tem uma história também de um trem pagador no que aconteceu, mas foi na Inglaterra, mas o personagem ficou aqui no Brasil, que era o Ronald Bix. Ele até foi preso, acho que já faleceu agora na Inglaterra, mas ele morou muitos anos no Rio de Janeiro, se não falha a memória, né? Mas esse foi um assalto lá na Inglaterra, mas ficou muito famosa essa história no Brasil. Mas o assalto trem pagador, né, famoso aqui na nossa região, é esse de Pinheiro Preto. Inclusive, quem vier aqui no Trem das Termas e quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa história, no município de Pinheiro Preto tem lá a Cruz de Vacariano, onde tem lá um monumento, né, devido a toda essa história, né, do assalto ao trem pagador. Tá bom, pessoal? Tiverem curiosidades adicionais, quiserem saber mais detalhes da história, apenas a gente passou muito rápido, né? Porque a história ela é muito mais extensa do que isso, apenas de maneira muito resumida, né? Conheçam muito mais e podem nos chamar aí.
tá bom? Sigam a gente nas redes sociais, né? Ana.dotrem, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. E o Trem das Termas, né, pessoal? O Trem das Termas também, Facebook, Instagram, YouTube. Ou conheçam lá, BPF Regional Sul. Tá bom, pessoal? Forte abraço!